Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Carlos César Iga, de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Hoje nós vamos para o terceiro vídeo da nossa série sobre Era Vargas. Já está na playlist do canal os dois vídeos, que é o governo provisório e o governo constitucional. São vídeos curtos, de 5, no máximo até 10, 11 minutos, em que a gente fala um pouco sobre esse período importante da nossa história, que é a Era Vargas. Então hoje nós vamos tratar do período do Estado Novo, que é o período em que Getúlio Vargas vai governar o Brasil de uma forma ditatorial. Nós falamos que o Vargas foi revolucionário em 1930, governou o Brasil de uma forma constitucional num curto espaço de tempo, de 1934 até 1937, e a partir de 1937 até 1945, Getúlio Vargas vai ser ditador. Então, em 1937, logo após o golpe do Estado Novo, em que Getúlio Vargas fecha o Congresso, extingue partidos políticos, ele anula a Constituição de 1934, ele vai outorgar, ou seja, o que significa a palavra outorgar? Ele vai impor mais uma Constituição. O Congresso estava fechado, como é que vai ter, os partidos políticos também estavam fechados, como é que vai ter uma discussão? Os representantes do povo dentro do Congresso vão discutir essa Constituição. Não tinha jeito. Então Vargas vai impor essa Constituição. E o que dizia essa Constituição, a terceira Constituição republicana? Ela vai dizer que o governo, o presidente da República, o poder executivo, ele vai ter amplos poderes, só recordando que Vargas utilizou como justificativa para dar o golpe do Estado Novo os constantes conflitos entre comunistas, que estava junto ali com a Aliança Nacional Libertadora, e os que estavam alinhados com a ação integralista brasileira, que tinha inclinações fascistas. Então esse embate social vai ser a principal causa, a principal justificativa que Getúlio Vargas vai utilizar para dar o golpe do Estado Novo. E ele vai dizer também que era preciso ele, presidente, ter essa força extraconstitucional, ter amplos poderes, justamente para manter a ordem social, para poder realizar as obras do governo, certo? Além disso também, o cargo de vice-presidente foi extinto. Ora, se o presidente tem todos os poderes, ele não vai dividir com ninguém, certo? Outra coisa interessante no período do Estado Novo é a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que desde 1930 estavam sendo elaboradas, aplicadas. Então, com a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas vai consolidar essas leis trabalhistas, a carteira de trabalho, os vários direitos que os trabalhadores começaram a ter, que até hoje nós temos, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores das indústrias, Getúlio Vargas vai consolidar. Inclusive, Vargas ele vai anunciar a CLT num evento lá no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Ele vai fazer um discurso que será transmitido pela Rádio Nacional, em que ele vai reforçar a importância da CLT, certo? Além disso, os sindicatos dos trabalhadores, eles vão estar sob a tutela do Estado, ou seja, eles não vão ser independentes, eles vão estar juntinho com o governo, e é um período que o Vargas vai intensificar aquilo que na história a gente chama de populismo. Em poucas palavras, populismo seria o quê? Seria o Vargas ter um contato direto com a população, sem intermediários. É a pessoa do Vargas que personaliza tudo o que está acontecendo no governo. Não é a CLT, as leis trabalhistas, os direitos dos trabalhadores, não foi uma conquista por causa de greve, nem revolta, não. Foi muito mais o Vargas, nesse amor que ele tinha pelo trabalhador. Ai, Getúlio Vargas, eu te amo. Então, principalmente as leis trabalhistas, elas estão muito ligadas à imagem do presidente. Um presidente que está junto com o povo, um presidente próximo, que fala diretamente com o povo. Mas, como nós estamos numa ditadura, é claro que as arbitrariedades, a violência, a característica de todo governo ditatorial também vai se revelar nesse período. Vargas vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Como o próprio nome diz, vai ser um departamento, um órgão criado pelo Estado Novo para poder censurar a imprensa e também para fazer a propaganda do governo.
Então o governo vai começar a criar vários filmetes, né, que vão ser passados nos cinemas, né, exaltando, né, o governo Vargas, as conquistas do governo Vargas e também censurando a imprensa. Então a oposição não tinha espaço naquele período. Se era uma ditadura, é óbvio que não vai ter espaço, né, como todas as ditaduras, né, não há espaço para oposição, certo? Além disso, essa propaganda ela vai ajudar muito a consolidar essa imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, o cara dos trabalhadores, aquele que está junto com os trabalhadores. Né? Inclusive, quando ele vai criar a carteira de trabalho, a carteira de trabalho número 00001 é do Getúlio Vargas. Quer dizer, o Vargas está do lado do povo, né? Ele está junto com o povo. E aqui é uma coisa interessante, né? Mesmo o Vargas sendo um ditador, descendo a chulapa, descendo a ripa na chulipa na oposição, ele era muito amado pelos trabalhadores. E o Vargas também ele vai dar uma ênfase ainda maior na industrialização, a indústria de base, né? Ele vai intensificar, né, a política industrial que ele já havia feito nos anos anteriores. Eis que em 1939 estoura na Europa a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945. Num primeiro momento, Getúlio Vargas ele vai optar pela neutralidade, não somente por conta de alguma simpatia que ele nutria pelo Hitler, né, pelo nazifascismo, inclusive ministros seus também nutriam isso, mas o Vargas vai olhar também muito na questão econômica. O Brasil, nessa época da guerra, ele tinha vários acordos comerciais com os países que estavam envolvidos no confronto. E o Vargas viu que não seria interessante não tomar partido. Não seria interessante para o Brasil, né, ficar ou do lado dos aliados ou do lado do eixo. Né? O Vargas preferiu manter esses acordos comerciais. Até que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, né, ele vai fazer um acordo com o Vargas, que é o que a gente chama de acordo de Natal, né, no Rio Grande do Norte. Né, Roosevelt ele vem ao Brasil, lá em Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, ele se encontra com Getúlio Vargas e os dois estabelecem um acordo. Né, Roosevelt vai emprestar dinheiro para o Vargas intensificar essa industrialização, como falamos agora há pouco, e em troca, né, Getúlio Vargas vai ceder a base aérea de Natal para os aviões aliados. Isso foi muito importante, né, para a reação aliada contra a expansão do eixo, principalmente ali no norte da África. Né, os países aliados, né, eles vão se unir, né, de todas as formas para poder, né, conter esse avanço do eixo. E dessa forma, né, a Alemanha ela vai romper relações diplomáticas com o Brasil, e o Brasil também vai romper relações diplomáticas com a Alemanha, e os alemães, né, submarinos alemães vão afundar vários navios brasileiros. Né, isso vai provocar a ira da população. A população vai às ruas pedindo para ir para a guerra, para o Vargas responder, né, aos ataques do eixo, e o Vargas entra na guerra, junto com os aliados, que eram Estados Unidos, França, né, a França, a Inglaterra, né? E o Brasil vai ter uma participação direta na Segunda Guerra Mundial. Vargas vai criar a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, né, os pracinhas, eles vão para a guerra. E a FEB, só uma curiosidade, né, teve uma participação importante, principalmente na Itália. Né, ali em Monte Castelo, os nossos pracinhas eles vão ter um papel importantíssimo na derrota do exército nazifascista que ainda estava na região. Inclusive até hoje, nessa região de Monte Castelo, muitos italianos são muito gratos aos brasileiros. Né? Tem vários vídeos no YouTube em que a gente vê, né, crianças cantando o hino Canção do Expedicionário, é muito bonito. E fica aqui, né, também, né, a minha homenagem aos nossos valorosos pracinhas. Com o final da guerra em 1945 e a vitória dos aliados sobre o eixo, né, a Alemanha, Itália, Japão, né, o nazifascismo foi derrotado, graças a Deus, né, na Europa, os nossos pracinhas retornam recebendo né, todas as homenagens, né, sendo muito bem prestigiado pela população. Porém, começa a se perceber nesse momento de final da guerra, né, uma contradição no Brasil. Como é que pode, né, as nossas tropas lutarem lá na Itália, né, muita gente morrer na Itália para acabar com a ditadura do nazifascismo, se quando se volta para o Brasil é governado por um ditador? Então essa contradição começa a se aflorar. Né? A censura imposta pela ditadura do Estado Novo ela vai cair, né? E começa a perceber essas contradições que até então eram censuradas pelo DIP. Né? Então
E dessa forma, né, vai começando a enfraquecer, né, o Getúlio Vargas no poder. Ele percebe também que ele não, que o tempo são outros, né, não cabe mais governos ditatoriais no mundo, né, por conta da vitória dos aliados, né, a defesa da democracia, da liberdade. Então o Vargas ele vai, né, ver que seus dias estão contados, mas ele não vai sair de uma hora para outra não. Vai ser criado um movimento queremista. Olha para você ver, um movimento queremista em que os aliados do Vargas vão fazer várias manifestações com muita gente na rua, exigindo a permanência do Vargas pelo menos até, né, a eleição presidencial, né, que o Vargas pudesse ficar no poder até a eleição do seu sucessor. Porém, né, alguns militares também vão se organizar no Rio de Janeiro e vão depor Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai sair mediante uma deposição. Ele vai ser eleito também senador, né, na eleição de finalzinho de 1945, mas ele vai, né, perceber que a sua presença no parlamento brasileiro acabava causando muito mais desconforto do que uma efetiva participação, e ele vai embora para São Borja, né, retornando depois em 1950. Certinho? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, certinho? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.